Hoje nós vamos falar sobre a tendência que muitas pessoas têm de nadar contra a correnteza. Olá, meu nome é Sandra Salles, eu sou astróloga kármica e nesse canal Agni Astrologia nós falamos sobre astrologia kármica, espiritualidade, mapa astral. Então, se você já foi alguma vez à praia e caiu em uma daquelas valas que a correnteza te leva para o alto mar, eu imagino que você já tenha tentado nadar contra a correnteza para voltar para a areia, porque ninguém quer ir, para o alto mar, porque aquele valão tem uma corrente que te leva para o alto mar. E o alto mar parece muito mais perigoso do que qualquer outra parte, mesmo ele estando mais calmo do que onde você está no meio da correnteza. Mas a grande maioria das pessoas tem esse instinto, de nadar contra a correnteza para tentar voltar para a areia. E se você mora em alguma cidade praiana, alguma cidade litorânea e frequenta praia, você provavelmente já ouviu algum guarda-vidas explicar, ou mesmo na TV, nessa época do ano então, que é verão, que tem milhares de pessoas na praia, que ele explica para você não tentar nadar contra a correnteza. Você vai gastar o seu fôlego, gastar as suas forças e você não vai atingir o seu objetivo, que é chegar na areia. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Imagine que a sua vida é igual ao oceano. A vida de qualquer pessoa é igual ao oceano. O oceano não é só aquela correnteza, O oceano é um ambiente que muda constantemente. Porque a gente tem a época da água morninha, a época da água gelada, a época do mar calminho, aquele que todo mundo quer ficar o dia inteiro lá dentro, a época das ondas perigosas. E tem gente que gosta da água morna, tem gente que gosta da água gelada, tem gente que gosta do mar calminho para tomar banho. Os surfistas preferem o mar agitado para surfar, para se aventurar, para viver de adrenalina. Mas a vida é exatamente isso. Ela está em constante movimento e a vida tem um fluxo. E a gente pode comparar também a um rio. Só que o rio ele faz um movimento sempre na mesma direção. A água do lago é uma água paradinha. Já o oceano, ele é imprevisível, mais ou menos imprevisível. Porque se a gente observa tempo suficiente, a gente sabe quando é a época do mar calmo, quando é a época das ondas perigosas, quando é aquela época que você não pode nem chegar perto, que é o mar só para surfista, quando tem um mar que não é nem para surfista, porque as ondas ficam perigosas demais, o mar está revolto demais. Tem a época que a água é morna. Observando, a gente sabe que existem essas variações, a gente sabe que tem períodos de trégua e períodos que são mais agitados. A gente sabe que tem época de praia vazia e de praia cheia. Então, a nossa vida, ou a vida de qualquer pessoa, é da mesma maneira. A vida não é um turbilhão o tempo inteiro e a vida não é calmaria o tempo inteiro. Só que essas correntezas, essa época de ondas ou de intempéries no mar, você até pode evitar. Você pode dizer, não, eu não vou na praia porque eu não quero cair numa correnteza dessas. Mas existe trechos, se você olhar o mar de uma praia mais longa, não sendo uma praia muito pequenininha, você vai ver que a correnteza está aqui, nesse pedacinho. Se você andar 200 metros mais para lá ou 200 metros mais para cá, não tem correnteza. Ali a água está calminha. E o nosso mapa, que reflete a nossa vida, é exatamente isso. Quando você observa o mapa, tem aquelas áreas que são as áreas turbulentas. E tem as outras áreas que são as áreas calminhas. Eu
até às vezes me divirto quando as pessoas me mandam mensagem, me fazem perguntas e tal, né? Até na outra turma que eu tinha do curso de astrologia, as pessoas perguntavam, mas a minha casa, né? A grande maioria das pessoas, ou quando eu faço leitura, ou quando eu ensino astrologia, elas se preocupam muito com as casas vazias. Meu Deus, essa minha casa não tem planeta nenhum. E como é que é? Por quê? E tal. Ficam apavorados com casa vazia. Casa vazia não é para se preocupar, gente. Não é. Essa é aquela área que o mar tá calminho, que a água tá mansinha, que você entra, que você toma banho, que você relaxa, que você não precisa se preocupar com a correnteza. As casas que têm planetas são as casas onde as coisas acontecem. Então, algumas têm aquela ondinha maravilhosa que você sobe, desce, nada. É uma onda gostosa que você mergulha, que você aproveita, né? E tem outras não aqui. É mar cascudo, com onda, né, aquela que dá caldo na gente, que te enche de areia, que faz você se revirar debaixo das ondas. E às vezes tem aquela sequência de ondas que vem uma em cima da outra e que você levantou de uma onda, vem outra e toma na cabeça, levantou naquela onda, toma outra na cabeça. E assim é a nossa vida. Só que fugir das ondas, às vezes, não é possível, né? Fugir das turbulências da vida não é possível. Então, você vai olhar no seu mapa e você viu que tem uma área que é complicada. E por que a gente chama de complicada? Porque, às vezes, tem um planeta retrógrado, onde tem os planetas exteriores, onde você tem uma quadratura, um planeta recebendo várias quadraturas ou várias oposições. Então, aquela área é uma área mais sensível da sua vida. É uma área que você tem que tomar cuidado. Então, é assim, vai ter ovalão no mar? Vai ter, mas você não vai nadar contra a correnteza. Você aprende lá com guarda-vidas, para quem mora em cidade praiana sabe disso, que você, se caiu nesse valão, você vai nadar de lado ou vai deixar a correnteza te levar indo na direção para você sair daquela vala e aí depois você consegue se livrar numa boa. Essas correntezas, elas são assinaladas no mapa, né, por esses planetas mais complexos ou por planetas retrógrados, porque isso aí já indica que você tem uma história, né, kármica ali para resolver, ou você tem, né, nas casas, né, ou seja em que casa for. No outro dia eu estava falando das mudanças de Urano e estava falando principalmente do Urano na casa 4, que é quando a pessoa se sente um estranho completamente dentro da família. E alguém que estava aqui na audiência falou, mas eu tenho Urano na casa 2, então, principalmente porque estava conjunto à Lua. Não era a mesma situação, mas eu falei para ele, olha, isso causa um rebuliço, né, na sua vida financeira da pessoa, que é representada pela casa 2. É uma vida muito cheia de altos e baixos, é aquele mar que sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Aliás, a Lua rege as marés do mar, né? Então, todo mundo também, às vezes, ou se você não sabe, você já ouviu falar, você já ouviu no noticiário ou em algum lugar, né, que quando a lua está cheia, a maré fica mais alta, as ondas ficam mais altas e tudo mais. Enfim, tem toda uma relação dos planetas com o nosso planeta Terra. A Lua é um satélite, mas para a astrologia ela é um planeta, tá? Assim como o Sol, que não é um planeta, mas na astrologia é um planeta. É considerado planeta. Então, essas áreas que são complexas, porque tem um Plutão ali dentro, porque tem um Urano ou um Netuno, você não vai conseguir evitar. Você pode fugir daquela situação durante um bom tempo, você consegue adiar, mas são questões que você trouxe para resolver nessa vida, que você trouxe para dar uma solução. São questões que você precisa aprender a conviver. Então, não é evitando que você vai resolver, não é tentando camuflar aquele problema que você vai resolver. A questão é que aquilo é um desafio e que você precisa enfrentar. Então, como são alguns planetas,
sim, tem alguns mapas em que você tem esses planetas salteados entre muitas casas. Você não vai conseguir nunca ocupar as 12 casas com planeta, porque a gente só tem 10 planetas, então são 12 casas, obviamente você não consegue, né, ocupar, mas até poderia acontecer de ter um outro elemento, tipo os nodos lunares. Mesmo assim, dificilmente você vai ver um mapa que todas as 12 casas estejam ocupadas por planetas. E aí, quando você começa a ver mapas que tem concentração de planetas numa área, aí você tem que entender que concentração é essa, tá? Se é uma concentração de planetas desafiadores, digamos assim, o Saturno, Urano, Netuno e Plutão são os 4 mais desafiadores. Se você tem 2 ou 3 planetas desses juntos numa mesma casa, aquela é uma situação realmente complexa que precisa ser resolvida, que precisa ser enfrentada, que precisa ser desenvolvido. Não deveria passar dessa vida sem resolver esse assunto, tá? Primeiro conselho. Aí você vai dizer, mas como isso aqui é complexo, é muito difícil, não sei o quê. Sim, é difícil, mas você tem que olhar quais são os recursos que você tem para lidar com aquela situação, tá? Então, quais são os recursos? O Sol, a Lua, o Mercúrio, porque é a comunicação, o Marte, que é a sua ação, e a Vênus. Então, os planetas pessoais, eles podem te ajudar a lidar com essas situações. E às vezes até o ascendente, se ele não estiver envolvido nessa confusão, entendeu? Agora, se você tem uma concentração planetária, né, de planetas pessoais e eles não estão recebendo aspectos tensos dos planetas transpessoais e eles não estão nas casas que a gente chama de casas kármicas, né, casas 6 e 12, se você tem uma concentração de planetas pessoais, né, o Sol, a Lua, a Vênus, o Mercúrio, o Marte, numa determinada área do mapa, aquela área, em vez de ser uma área problemática, digamos assim, né, porque teriam os planetas transpessoais que trazem uma carga, né, um peso de energia que são mais densas, que são mais complexas, ali pode ser uma área da sua vida em que as coisas vão funcionar tipo aquele mar com a onda, que não é aquele mar parado, mas é aquele com a onda maravilhosa, com aquela onda perfeitinha, né, com o ventinho de terral assim, que faz aquela onda perfeita para surfar. Sou surfista não, viu, gente? Mas é que convivi muito com eles e aprendi um pouco dessas coisas. Essas áreas da sua vida são as áreas onde você vai buscar a energia e a ajuda e as ferramentas, ali que estão as suas ferramentas, para você enfrentar as outras áreas que são difíceis. É como se você tivesse no mar com uma prancha, uma boa prancha, com algum suporte, uma boia, um botinho, alguma coisa que te ajudasse a atravessar aquela correnteza com um suporte. Então é assim, tem mapas que são complexos? Sim, tem mapas que são muito complexos, mas sempre tem um caminho, sempre tem uma saída, sempre tem alguma coisa no seu mapa que vai indicar o que é que pode te ajudar a enfrentar aquela dificuldade. E outra coisa sobre enfrentar as dificuldades. Às vezes uma pessoa tem, vamos lá, um Plutão de casa 6. O Plutão é sempre um planeta transformador. É um planeta que traz a experiência da transformação. Além da questão kármica, onde você tem o Plutão no seu mapa, você deve assumir o poder e o comando ali naquela área. Então, os assuntos relativos àquela casa, você precisa estar no comando. Só que, de novo, a casa 6 é uma casa kármica. Então, isso já está indicando que em outras vidas você teve essa oportunidade também
de assumir o comando e assumir o poder, né? Quando a gente fala de poder, a gente fala de estar em uma posição hierárquica mais alta do que as outras pessoas, ou em uma posição de comando, ou em uma posição de influência, tá? O Plutão, ele sempre tem muita influência com pessoas, por isso que ele está relacionado ao poder. Porque uma pessoa poderosa, normalmente é uma pessoa muito influente. E naquela área, a pessoa com essa posição hoje, ela já teve em outras vidas essa oportunidade, e aí tem que ver pelas condições desse Júpiter, se ela soube ou se ela não soube aproveitar, se ela fez isso, porque o poder é uma faca de dois gumes, né? Porque você, com o poder, você pode fazer muita coisa boa, né? E as pessoas poderosas deveriam usar o poder para fazer muita coisa boa, mas elas também podem fazer muita coisa ruim. Então, todos esses planetas transpessoais, né? Inclusive o Júpiter, né? Que é considerado o tal do grande benéfico, porque ele traz sorte, ele traz proteção, ele traz muitas coisas boas, abundância e tudo mais, ele também tem o seu lado negativo, que é o lado da arrogância, que é o lado do exagero, de fazer tudo muito além do que deveria ser feito, e também isso pode ser prejudicial, tá? Então, todos esses planetas a gente precisa aprender a lidar com os dois lados e manter no equilíbrio. Então, o poder do Plutão é a mesma coisa. Você deve comandar, você deve usar o seu poder na casa onde ele está. E também ele vai sempre atuar na casa onde rege e para onde ele está mandando aspecto. Então, se esse Plutão está fazendo uma quadratura para um Sol lá não sei aonde, ele está dizendo, olha, eu estou de olho em você. Eu estou te mandando uma energia aqui, mas você tem que, de vez em quando, ele dá um tranco, né? Porque na quadratura é sempre aquele tranco da vida, né? Ó, tem uma hora em que isso precisa ser ativado. Então, embora aquela área onde aquele planeta esteja possa ser uma dessas áreas de correnteza marítima, onde você cai no valão e está te levando para o alto mar, não é uma questão de você fugir e também não é uma questão de nadar contra a correnteza. Aí você vai me perguntar, mas o que é nadar contra a correnteza num caso desse? Nadar contra a correnteza é você tentar usar a energia, ou não usar a energia do planeta, ou usar a energia do planeta de uma forma indevida. Por exemplo, o Plutão, se ele está ali naquela casa, ali você deve assumir sim o seu poder, mas você vai usar essa energia para se transformar. Não adianta fugir da questão do poder ali. Não adianta você tentar, não, eu não quero, não, eu não quero usar essa energia, eu não quero ter poder. Você tem que usar a energia da maneira correta. Então, não adianta fugir da correnteza, evitar a correnteza, e você tem que saber lidar com ela, saber como usar e contornar essas energias. E aí, de vez em quando, o que acontece? Ao longo da vida, além de no nosso mapa natal terem áreas que estão tranquilonas, que é aquela prainha maravilhosa, sem onda, não é? Por quê? Porque não tem nenhum planeta pesado, porque não está recebendo a influência de nenhum planeta desses, porque é uma área tranquila, porque ali as coisas fluem, ali as coisas acontecem naturalmente, sem problemas, as coisas acontecem. Você deve aproveitar a energia dessas casas ou essas situações para acumular, não é, as situações dessas casas que são tranquilas. Ali, naquelas situações, você acumula energia, você absorve energia, você guarda energia das experiências daquela casa para você conseguir atuar de uma forma equilibrada nas outras áreas que são complexas, que assim você contrabalança a vida. Da mesma forma, é assim, o nosso mapa natal é a nossa promessa de vida, ou seja,
pelo período em que você estiver nesse planeta, que a gente não sabe quanto tempo é, aquelas coisas que estão ali vão se suceder, elas vão acontecer. Não todas ao mesmo tempo, e é claro que, né, não poderia ser. E todo o mapa é um processo de aprendizado. Então, cada situação daquelas é um processo de aprendizado. E aí, nós temos as revoluções solares, que são o mapa do ano, né? Que é quando o Sol volta à posição exata do dia que você nasceu. Então, a gente traça um mapa para essa data e nessa posição o mapa vai ficar, muitas vezes ele vai ficar completamente diferente do seu mapa natal. Então, muda a Lua, a única coisa que não muda é o Sol. E às vezes o Mercúrio e a Vênus, porque eles estão sempre muito próximos do Sol. Mas de um ano para outro eles podem sim mudar de signo, tá? Vão mudar de casa, com certeza. E aí você tem um ascendente diferente, uma posição de planetas diferente. Então todo ano é como se fosse um pedacinho daquela tua história total, que é o mapa natal. Então todo ano tem uma determinada área que tem um enfoque maior. E aquilo faz parte do teu processo de aprendizado. Além disso, a gente tem também os trânsitos. Então, às vezes, aquela área que é complicada no mapa natal, ela pode não ser complicada o tempo inteiro da sua vida. Vão ter momentos em que a situação vai acalmar ou vai dar uma relaxada, porque se fosse tenso a vida toda, ninguém aguentava, né? Principalmente para quem tem mapas mais complexos, né? Com mais carga, com mais questões a serem resolvidas, com mais karmas a serem resolvidos. Então, mas aquilo tem que acontecer. Então, às vezes, você passa por um tsunami, digamos assim, que é quando às vezes você tem uma sequência de trânsitos que vão ativando essas áreas da sua vida e aí, em determinado momento, aquele assunto fica insuportável. A questão ficou tão insuportável que você agora precisa resolver. Então, se você não toma a iniciativa, né, de ir resolvendo aquilo aos poucos e vai aliviando ao longo da vida, né, a situação você vai resolvendo, a vida vai, naquele momento, vai dizer, ó, pumba, toma aqui um trânsito, agora você vai ter que lidar com essa situação. E aí você cai naquele valão. E se você for esperto, e se você tiver conhecimento, é por isso que eu digo que, assim, quando a gente estuda o próprio mapa, você começa a ficar preparado para esses momentos, entendeu? Porque você sabe quando é que aquilo vai acontecer. Se você estuda o seu próprio mapa, você sabe, olha, eu sei que o Saturno, de 7 em 7 anos, ele faz uma quadratura para ele mesmo. Essas são épocas difíceis. Então, aos 7, aos 14, aos 21, aos 28, são épocas de desafios para a gente. Que tipo de desafio, que tipo de situação, em que área da vida que aquele corte vai acontecer, é indicado pela posição desse planeta no mapa natal. A Paty está dizendo que está vivendo esse momento. Paty, isso acontece principalmente quando a gente tem uma concentração planetária em algum signo do mapa, não é? Vários planetas naquele mesmo signo ou vários planetas no mesmo grau, em signos diferentes, mas no mesmo grau. Aí você tem 3 ou 4 planetas no grau 12 de sei lá que signo. Então, quando um desses planetas exteriores ele chega naquele grau 12, ele pega aquele monte de planetas em áreas diferentes, em casas diferentes, em situações diferentes da sua vida. Então, assim, de repente pipoca problema em tudo quanto é área ao mesmo tempo. Ou quando a situação é pelos ângulos. Eu sempre falo que os ângulos são muito importantes na nossa vida, porque são a nossa estrutura. O que são os ângulos? A linha do horizonte e a linha do meridiano, que são a linha do ascendente
e a linha do meio do céu, o fundo do céu. Então é ascendente, descendente, casa 1 e 7, que é você e o outro, né? Ou você e você com mais uma pessoa, um relacionamento. E a casa 4 e 10, que é a nossa família, a nossa estrutura emocional, as nossas raízes, e a casa 10, que é a nossa posição no mundo, onde é que você está nesse mundo, né? A profissão está relacionada, a nossa carreira está relacionada com a casa 10. Então, quando você tem um trânsito, se esses ângulos são perpendiculares mesmo, né? Porque às vezes acontece de não ser, deles estarem afastados 4, 5, 6, 7, 8, 10 graus um do outro, e aí melhora. Porque quando passa por um ângulo, ele atinge só aquele eixo, não atinge a cruz inteira. Mas se você tem ele bem perpendicular, como é o caso das pessoas que nasceram, né, mais próximos das linhas tropicais e dependendo também da época do ano, aí pega as 4 principais áreas da nossa vida ao mesmo tempo. Então é aquela enxurrada de problemas, de complicações e tal. E aí você tem que buscar as suas ferramentas para lidar com aquilo nas casas, nas áreas e nos planetas que estão de boa no mapa. Naquelas situações que ali é tranquilo, que ali não está acontecendo nada agora. Então ali é que eu relaxo, ali é que eu me tranquilizo, né? Então de repente você tem um trânsito para o ascendente, mas o Sol não está sofrendo nada. Então você ainda tem raciocínio, você ainda consegue ter uma mente clara, você ainda consegue ter um raciocínio, né? Dependendo do signo, é claro, né? Mas você consegue visualizar as situações e entender, e raciocinar, e sair dali. Se você tem uma lua bem aspectada, se a lua não está sofrendo nenhum desses trânsitos, você pelo menos está com o emocional equilibrado e você consegue buscar as energias ali. Agora, realmente acontece, né, de você ter trânsito de um planeta para o ascendente e aí tá pegando os 4 ângulos, e trânsito de outro planeta para o Sol ou para a Lua. Então, realmente, aí é uma época mais complexa, tá? E trânsitos para o ascendente, então, o pessoal que tem ascendente em peixes, eu inclusive, com a passagem do Júpiter e principalmente do Netuno em peixes, e nesse exato momento ele está fazendo uma conjunção, né? Ele está passando em cima da minha linha do ascendente, ele acaba com a nossa energia. E ali, realmente, assim, a probabilidade da pessoa ficar doente é muito grande, tá? Então, você tem que buscar um caminho para sair. Mas quando você conhece o seu mapa, quando você sabe o que vem pela frente, primeiro você se prepara para isso. Você tem condições de se preparar. Quando é por trânsito, é melhor ainda, né? Porque você sabe o dia que acaba, o dia que começa e o dia que acaba. Então você sabe, olha, durante este período eu tenho que agir de tal e tal maneira. Quando você tem esse conhecimento, o conhecimento é uma das melhores ferramentas que a gente pode ter para nos ajudar tanto a resolver as situações quanto a saber lidar, ou até para você ter um consolo, né? De saber que, olha, isso aqui tem data para acabar, então se eu aguentar até lá, eu sei que depois eu continuo viva. É a mesma coisa que você cair na correnteza lá no mar. Se você não lutar contra a correnteza e você deixar o mar te levar, ele vai te levar até um certo ponto, e aí chega num ponto que a correnteza acabou. E você consegue sair dessa correnteza e nadar até a praia. Ou fazer sinal, receber um socorro, entendeu? O que não dá é para você lutar contra a correnteza, gastar a sua energia quando você sabe que a tua energia está desse tamaninho, e se você for insistente ou cabeça dura, né? E não, eu vou porque eu vou fazer de qualquer maneira e vou lutar contra essa correnteza,
você vai gastar a sua energia, não vai chegar a lugar nenhum e pode acabar morrendo afogado. Então, saber lidar com aqueles períodos e aquelas situações começa pelo conhecimento, por entender que situação é aquela, entender por que aquilo acontece, entender o que é que você tem que aprender com aquela situação, o que é que você tem que, como é que você deveria agir nessa situação. A Nair está dizendo, com esses conhecimentos podemos ajudar a família também. Com certeza, Nair, com certeza. Quando você tem o conhecimento, obviamente que serve para você e uma boa alma, né, vai ajudar outras pessoas, vai fazer isso pelas outras pessoas. Você pode, né, ajudar os filhos, os sobrinhos, os irmãos. Por quê? Porque você tem a informação, tá? Eu acho que a pior coisa é você estar lá naquela correnteza. O medo é chegar no alto mar. O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou sair depois que eu estiver lá em alto mar? Mas se você sabe que quando você estiver lá no alto mar, sem ter gasto um pingo da sua energia, você boiou e deixou a correnteza te levar, lá você vai ter forças ainda para sair, é o melhor dos mundos, entendeu? Por quê? Quando você tem o conhecimento de um problema e você tem a ferramenta para saber qual é a solução, você junta A e B e você chega lá. Você vai me dizer assim, mas isso não é simples, isso não é fácil, eu não gosto de lidar com essa situação, eu não quero enfrentar isso, né? Ou você sabe que tem um problema com uma pessoa da família e você simplesmente não quer resolver aquela situação. Tudo bem, você pode não resolver agora, em algum momento você vai precisar resolver, ou nessa vida, mais pra frente, ou em outra vida futura. Mas se você resolver de uma vez, facilita, porque é uma pendência a menos na sua vida, entendeu? Então todos nós trazemos uma série de questões que estão lá indicadas no nosso mapa, que estão prometidas para acontecer ao longo da vida. E elas fazem parte, né, desse nosso crescimento, desse nosso amadurecimento. Mas o mapa não é só os problemas. Ele tem também os caminhos para você solucionar aquele problema. Ele tem também dizendo, olha, esse é o comportamento que você tem, que você teve ao longo de muitas vidas, que te fez chegar até aqui com esse tipo de problema. Então, se você mudar esse tipo de comportamento, se você deixar de agir assim e fizer o ajuste necessário nesse tipo de comportamento, você vai conseguir solucionar esse problema. Então, a gente traz problemas porque a gente arrumou esses problemas em vidas passadas, mas eles também estão aqui, a gente trouxe para resolver para o nosso próprio desenvolvimento como ser humano, como espírito, para a gente sair dessa um espírito melhor, um espírito mais desenvolvido, nem que seja um tiquinho, nem que, se você não consegue resolver todas as questões que trouxe para essa vida, nessa vida, se você conseguir resolver pelo menos a maioria delas, já vai ser um grande avanço, um grande passo. Então, os problemas, as questões, isso que a gente olha no mapa e fala assim, meu Deus do céu, isso aqui é um problemaço na minha vida. Mas é aquilo que vai te fazer crescer, que vai te fazer desenvolver, que vai te fazer evoluir como ser humano. Então, a Paty está me perguntando, eu tenho que usar a energia da casa ou do signo nas casas que são vazias? Paty, é assim, a casa astrológica são os assuntos da vida. A energia é o signo que está na cúspide daquela casa, o signo que rege aquela casa, tá? Então, a casa vazia, digamos que você tenha casa 2 vazia. Significa que você não tem dinheiro? Não, claro que não. O dinheiro vai estar em algum lugar. Então, ela está vazia, mas a cúspide da casa 2 está em Leão. Então, você vai olhar para o Sol. Onde é que está o Sol? O Sol está lá na casa 10. Então, de onde é que vem o seu dinheiro? O dinheiro vem da sua profissão.
da sua posição no mundo, do seu trabalho. Então, essas casas estão ligadas. Mas se esse Sol está bem aspectado, né, ele rege bem essa casa, dinheiro não é uma questão que nem o outro rapaz que estava aqui no outro dia, que tem a Lua e o Urano ali. Então, a vida financeira é uma montanha russa, porque tem sempre um problema. Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Porque aquilo está sempre acontecendo, né? E aí, quando a casa está vazia, eventualmente, em uma revolução solar, vai cair um planeta ali. Então, naquele ano, tem alguma modificação, tem algum acontecimento, alguma coisa que vai gerar mais ou menos dinheiro, pode gerar uma perda, pode gerar um ganho, tá? Mas, normalmente, você vai usar o quê? A energia do signo. Como é que você atua, né? Como é que você usa as suas ferramentas, porque a casa 2 também não é só o dinheiro, né? São as nossas habilidades, tá? Às vezes até a nossa habilidade manual, né? Aquilo que você consegue fazer, aquilo que você consegue produzir, né? Tá relacionado à casa 2. Então, você atua, né? Com a energia do signo de Leão. Então, se o Sol estiver bem aspectado, não estiver recebendo aspectos tensos de outros planetas, eu estou dando um exemplo, tá? Aí a questão financeira não costuma ser um problema. A pessoa trabalha, a pessoa ganha, ela está ali, nunca se enfia em dívidas demais, não tem essa montanha russa, não tem, né? Pode acontecer eventualmente, sim, ao longo da vida, tem um momento que perde dinheiro, que está mais apertado, porque é uma experiência que você tem que aprender durante aquele período, mas é uma coisa pontual. Ao longo da vida, a questão financeira não vai ser um grande problema, entendeu? Então, as casas vazias atuam mais ou menos assim. E aí, se tem uma outra área que é problemática, né? Então, e você tem uma casa 2 bem legal, né? Aí você, para resolver aquilo, ou para descontrair daquele problema, daquela situação, você, né, nas situações de casa 2, por exemplo, plantar um jardim, fazer um jardinzinho em casa, cuidar de umas plantas em casa, isso é sua casa 2, entendeu? Porque é aquilo que você mexe com a terra. Então você vai lá, aproveita aquela situação, que é uma situação que não te traz problemas, nem angústia, nem coisa nenhuma, e ali você recarrega as suas energias. Então você compra uns vasinhos, compra umas plantas, bota na sua casa, e aí isso te faz recobrar as energias, ou naquelas situações você tem um descanso, entendeu? É como eu falei, essas situações, essas casas que não são áreas problemáticas, são áreas, né, são situações da vida onde você relaxa, onde você descansa, onde você, naquela situação, você recupera as suas energias, tá? Então, quando você estuda o seu mapa, que você entende, né, que você sabe quais são as áreas problemáticas e você sabe também quais são as ferramentas que você tem para lidar com esses problemas, nadar no mar fica uma coisa mais previsível, menos perigosa do que você mergulhar sem saber, sem ter informação nenhuma, entendeu? Porque quando você sabe, né, você foi lá na praia, viu que tem uma bandeirinha vermelha, você sabe, ali tem um valão. Então, eu vou nadar aqui nessa área mais tranquilinha. Mas você se distraiu sem querer e você estava ali naquela área tranquilinha, mas a água foi e de repente, quando você percebeu, você estava no valão e não reparou. Só que você já sabe como é que você tem que se comportar quando cai no valão. Opa, cair no valão, você não vai se desesperar, de preferência, né? Porque se você se desesperar, você se afoga. Você vai fazer aquilo que os guarda-vidas indicam. Olha, então tenta nadar de lado, ou então deixa a correnteza te levar, porque em algum momento você vai sair desse valão. O valão não é eterno. Então, você vai nadar a favor da correnteza e você vai conseguir solucionar, você vai sair dali vivo. E a mesma coisa as situações da vida. Quando você tem as informações, fica muito mais fácil
você solucionar os problemas e você saber quais ferramentas que você vai usar, que você pode usar, que você tem a seu favor. É claro que se você, conhece astrologia, se você estuda astrologia, você também pode ajudar outras pessoas a fazer o mesmo, nadar a favor da correnteza, e você pode ajudar outras pessoas a se preparar para enfrentar esses momentos de correnteza, ou enfrentar a correnteza, ou lidar com ela, lidar com as situações e sair inteiro, vivo e de preferência melhor do que você entrou. Eu agradeço muito a presença de todos. Fiquem à vontade para compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Um beijo para todos.